E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um episódio aqui do Missão Secundária, meus amigos. E hoje eu tô muito feliz, na real, por um tema que, na verdade, vai ser um terror, né? A gente está aqui abrindo os trabalhos do mês de outubro, nesse mês especial, esse mês temático de Halloween, né? Então, a gente vai fazer uma série de programas aqui com essa temática de terror, Halloween, enfim. E no programa de hoje nós vamos falar aqui sobre a nata, o crème de la crème, né, dos jogos de terror, né? Então, esse é o tema de hoje para abrir os trabalhos aqui no mês de outubro e eu não poderia estar melhor acompanhado do que essa bancada mais tenebrosa, mas muito legal, né? Aqui da Podosfera Nacional, começando com ela, nossa querida Dieve. E aí, minha querida, como é que você está hoje? E aí, já tô começando a ficar com medo logo cedo nesse programa. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, não se preocupe. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. E completando aqui mais a nossa bancada, está ele, o nosso querido Lunin. E aí, meu querido, como é que você está Tudo nessa bem? semana? Boa noite, né, para todos os meus companheiros e bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando, independente do horário. E o que eu tenho para falar na minha abertura é que eu sou fã de jogos de terror, mas eu prefiro muito mais os que são jogados em grupo. É muito É, melhor jogar terror em grupo. É muito melhor. cara, os joguinhos de tabuleiro de terror, eu tenho um aqui, cara, que é o Betrayal on the House of the Hill, né? Eu não sei se vocês conhecem tal de jogos de tabuleiro, cara, que é muito maneiro, de jogar de galera, né? Sendo que tem umas traições aí, né, cara, então é maneiro, dá pra... É bacana, é bacana, é bacana. E completando aqui a nossa bancada está ele, o nosso querido Kai. E aí, meu querido, seja bem-vindo ao Missão Secundária. Alô, amigos. Eita, meu É, Deus! Ó, Ô, louco, bicho! estamos de volta depois de Peraí, meu. um tempinho. Pois é, estamos de volta aí depois de um tempinho. Pô, eu gostei muito desse tema. Eu falei, cara, eu tenho que participar, não tem outro jeito. E encaixou tudo certinho ali, data, horário. Eu falei, pô, é esse. É isso. E até antes de chegar, eu tava falando pro Marcelo que eu tava jogando um jogo, inclusive. Assim, eu chamo de terror porque eu tomo susto. Então, pô. me parece justo. Nesse sentido, né? Tá tudo certo. É. Porque às vezes eu falo o nome do jogo e o pessoal fica, não é terror, isso é, sei lá, uma ação, meio, né, aquele suspensezão e tal. E aí eu deixei pausado, né, só que Uhum. aí fica a musiquinha de fundo tocando no meu ouvido. Aí tá aquele momento de tensão e tal, aí do nada começa baixinho, aí, aí baixa de novo, eu falo, puta. É sempre assim, né, cara? É sempre assim. Meu Deus do céu. Mas a gente vai comentar sobre esses aspectos dos jogos de terror também, né? O porquê que eles nos fascinam tanto. A gente vai falar também aqui dos nossos jogos favoritos. Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, meu querido telespectador, querido ouvinte daqui do Missão Secundária, vou pedir para você assinar aqui o nosso canal no YouTube. Assine aqui o canal no YouTube. Assim, se você não é inscrito, assinar não, é inscrição, né? Assinar só se, né, tem que pagar. Né? A gente não tá cobrando nada. Mas pode, Pode. se quiser. Exatamente. Mas vou pedir para você então assinar. Aí, lá vou eu de novo. Lá vou eu. É isso. Para você se inscrever aqui no canal do YouTube, meus amigos, e ativar as notificações, né, para vocês ficarem sabendo sempre quando um episódio novo do Missão Secundária estiver no ar. Né? Estamos também disponíveis em plataformas de áudio, né? Plataformas de podcast. Né? Nós estamos no Spotify, Apple Podcasts, enfim, né? YouTube Podcasts também. Então, se você estiver ouvindo aí para qualquer agregador de podcast, não esquece de ativar as notificações, assinar o nosso canal nesses distribuidores de podcast também, que é sempre importante, né? E se puder deixar um comentário e uma avaliação, a gente também agradece, porque isso ajuda demais a gente ser mais divulgado, a gente ser divulgado para mais pessoas, né? Além disso, vá para as nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, nós estamos lá como Black Company BR _, né? E demais redes sociais também, no X, estamos no Threads, está indo no TikTok também. Então, procura a gente lá, vai ter aqui na descrição desse episódio, vai ter um link com esses diversos redes sociais e links onde a Black está disponível também.
Não deixe de acessar também o nosso portal, que é o blackcompany.com.br, porque lá você vai ter matérias, vai ter vários materiais que complementam sempre o assunto aqui do Missão Secundária no quesito de games também. Mas lá a gente não fala só sobre games, fala sobre televisão, sobre séries, sobre filmes, enfim. Então a gente tem um mundo inteiro de coisas lá. Inclusive teve uma matéria aí semana passada que tava bombando, que era a estreia do Largados e Pelados, meu amigo. Olha aí, tá... Caraca. Eu fui ver os números agora aqui na redação, a matéria recebeu clique pra caramba, cara. A galera gosta. Temática sensacional. Exatamente. E também, meus amigos, último recadinho, prometo, né? Calma que a gente já tá chegando no assunto. Vou pedir para você também acessar o nosso Catarse, né? A gente está lá no catarse.me/Black Company, meus amigos. Acesse lá o nosso Catarse, vai ter link aqui na descrição também. Ajude se puder ajudar. Tem ali os níveis de apoio também. Tem o nível mais básico, é o nível mais complexo. Tem níveis de recompensa para cada apoio também. Então, todo o apoio que você der também vai vir com uma recompensa bem interessante, bem legal. Né? Então, se você puder contribuir, a gente agradece demais, mas também se não puder, a gente entende uma forma muito legal que você pode contribuir, é espalhando a palavra da Black e principalmente do Missão Secundária para as pessoas, seus amiguinhos e tudo mais. É isso, meus amigos. Então, vamos parar de embromação e vamos aqui para nosso momento de terror. Muito bem, galera. Então, estamos aqui de volta, né, para podermos falar sobre a nata, o creme de la creme dos jogos de terror, né, e discutir um pouco sobre o porquê que esses jogos nos fascinam tanto, falar um pouco de clássicos do terror também. Eu não sou o melhor exemplo, né, de um jogador de terror, porque, assim, não é que eu mal consumo, eu consumi já bastante. Mas eu não sou o público-alvo porque não é o tipo de jogo que me atrai pra poder... Nossa, eu preciso comprar ele de imediato quando sai, não sei o quê. Eu gosto de algumas coisas em específico. E aí a gente vai discutir aí durante o programa. Mas aí eu quero ver com vocês também, porque o meu pensamento na hora de montar o roteiro foi não só a gente ficar falando só sobre jogo, mas falar também o que torna, o que faz a gente ficar tão fascinado, pelo menos os fãs de jogos de terror, né? O que faz a gente ficar tão fascinado num jogo de terror? Será que é o susto? Será que é a tensão? É o medo? Enfim, né? Então, ou talvez um conjunto de fatores, se não tiver um específico, que eu acredito que seja a maioria aqui do caso, né? Mas aí eu queria ver com vocês, gente, fascínio com os jogos de terror, né? Com os games de terror, né? Então eu quero a gente tentar elaborar aqui um fio para a gente poder discutir o que torna, por que fascina tanto, né? É o medo, é a sensação de medo, é a sensação de desespero, é a sensação de estou desprotegido, porque eu acredito que não deva ser algo, assim, eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que não deva ser algo parecido com o que faz a gente querer assistir um filme ou uma série de terror. Né? Eu acho que o jogo de terror, ele é uma forma muito própria de contar, né, ou de mostrar o terror do que diferente de um filme, diferente de uma série, enfim, ou um quadrinho, né, enfim, que seja. Cara, a mídia também faz essa diferenciação, na opinião de vocês? Aí vamos abrir já a discussão aí pra gente poder falar nessa temática. eu já penso o oposto. Eu acho que o jogo de terror, ele tem o mesmo apelo de um filme e uma série. A diferença não é, tipo assim, o motivo que leva a pessoa. Eu acho que o jogo de terror, ele tem uma coisa que filme, série, quadrinho não consegue te dar, que é te colocar na pele do protagonista, sabe? Então eu acho que tem muito essa parada da adrenalina, de sentir o medo, aquela coisa da tensão. Só que no filme, na série, enfim, esse quadrinho, qualquer coisa assim, tá acontecendo com outra pessoa, sabe? Pode te dar um medinho, pode vir uma adrenalina, mas aquilo não vai sair da TV pra vir te pegar, Sim. sabe? A não ser que seja, Tudo né, bem. premonição, né? Premonição não, aquele... Tudo como é bem que o... você tá... o filme, tem uns filmes japoneses que é o The Ringo, A The Ringo, né? Samara, pô. Da Samara, que sai da televisão pra ir puxar o teu pezinho.
é outro caso. Mas assim, apesar de que, tudo bem, mas no videogame também o bicho não vai sair de dentro da tela. Mas você tem aquela coisa de, tipo, será que você vai conseguir ganhar? Será que o bicho vai te pegar? Será que, sabe? Então, tipo assim, ele meio que te coloca, de certa forma, na pele ali daquele personagem. Eu acho Uhum, que tem uma imersão muito maior. Então, esse apelo de te fazer sentir aquele frio na barriga, pra mim, ele é muito mais intenso uhum. num jogo onde você tá controlando a narrativa do que num filme que você tá só sentado assistindo. Então tem esse fator do controle, né, Kai e Lunin, né? Eu acho que esse fator do controle talvez faça essa diferenciação entre as mídias, né? Entre o que a gente consome vendo, lendo, do que diferente do jogo que a gente tem o controle, né? Do personagem. E muitas vezes o controle do personagem, mas não da situação, né? Eu acho que os jogos, ele tem, igual a Jeb falou, essa parte de interação, e ela, obrigatoriamente, ela vai te colocar dentro de uma imersão muito maior, né? Eu acho que jogos, por exemplo, de terror, eles sempre são exemplos, por exemplo, de muito um trabalho muito excelente de áudio, né? Verdade. Jogos de terror, você vê o passo vindo por trás de você, assim, tipo, sabe a música tipo surround, sabe? Uhum, Você consegue perceber a ambientação, quando você tá em correr do monstro, é você que corre, é você que é pego, você que é morto. A maioria dos jogos de terror, né? Tipo assim, tem jogos de terror que tem personagens, né? Mas tem um jogo de terror, por exemplo, que o seu personagem você não vê o rosto dele, né? Tipo, Uhum. é um RPG e tal, então você coloca cada vez mais na pele daquele personagem. E eu acho que o apelo é bem maior, sim. Tanto que tem várias pessoas que eu conheço pessoalmente que gostam de filme de terror, mas não jogam jogos, né? Que a gente não gosta e tal, não acha experiência boa e tal. uhum. Até porque, assim, é porque jogos de terror eu acho que é um bagulho próprio, né? Eu acho que tem o seu nicho ali muito bem especificado ali, e não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que consome. E tem gente que consome e é apaixonado por ele. Uhum. E as características são muito únicas, e eu acho que é literalmente esse tipo de coisa, tipo assim, você pode ler um livro de terror, você pode ver um filme de terror, a experiência de um jogo é completamente diferente, né? Sim, sim, sim. E pra você, Cá? É, eu concordo tanto com o Léo quanto a Diebe. Tem essa questão, até aquela famosa frase, tipo, que o pessoal usava nos filmes, né? Às vezes alguém ia no cinema, então até em casa e tal, e tinha um filme de terror. Ó, atrás de você, pô, tá aí, vai te pegar e tal, não sei o Uhum, quê. uhum. No jogo já é você, né? Então, tipo, poxa, não, sai de mim, pô, eu tô correndo aqui, o bicho tá vindo. E aí você que tem que fazer toda a trama ali de, enfim, se for pra se proteger ou pra se esconder. E aí já vem aquela aflição, aquele tipo, pô, será que ele tá me ouvindo? Ele vai me ver aqui? Dá pra me esconder? Eu tenho que correr, pra onde é que eu vou? Então bate um. É como, sei lá, dependendo da pessoa, às vezes pode ser chamado, né, de um desespero, digamos assim, né? Uhum, uhum. Então tem aquela parte que dá aquele emocional, assim. Eu acho legal. Eu vou até já passar a palavra para você, Lunin. Mas Aham. tem um ponto muito interessante na fala do Lunin, que eu acho que talvez ele seja a principal diferença entre do videogame para outras mídias, seja não só pelo andamento de história, os personagens, né, mas é pela ambientação visual e sonora, né? E acho que isso faz um diferencial. Assim, a gente fala aqui especificamente os jogos de terror, mas em outros tipos de jogos também, eu acho que isso faz um diferencial na imersão daquilo que você está jogando, né? Que você está consumindo ali. Eu acho que faz um diferencial danado. Porque eu sempre fiquei pensando isso, né? Tipo assim, o filme de terror, principalmente quando ele é um filme, tipo assim. Você sabe que a produção é menor, que, tipo assim, talvez a própria produção é menos experiente, roteirista, diretor, etc, etc, autores, Uhum. atores, etc. E a construção do filme, tipo assim, você fica. Tem filme de terror que você fica puta, né? Tipo assim, você fica assim, caraca, não, cara, não vai ali, tu vai morrer, é Uhum. claro que tu vai morrer. E no jogo de terror, é você falando tipo assim, eu não vou pisar ali, eu não vou, sabe? Tipo assim, você decide a situação. E se o bicho te pegar, a culpa é sua, sabe? Você foi o burro. Sim. O personagem burro do filme é você, sabe? Você que é o personagem burro, que se você for pro lugar errado, você vai morrer. Eu acho que esse nível de responsabilidade que dá pro jogador, assim, vai tornando toda a dinâmica muito diferente, né? Tipo assim. É, e,
E tipo assim, e como o jogo é um ambiente mais controlado no sentido de você, se você morrer, você vai voltar e refazer o que você tá fazendo, Uhum. então você vai aprendendo sobre a situação, o medo você vai controlando ele ao longo do tempo. É porque o jogo de terror, ele te dá picos e depois ele vai descendo, né? Tipo assim, me assustei muito nessa parte e morri. Beleza, eu sei que Uhum. ali eu vou tomar aquele susto, então eu tenho que ir por outro caminho e tal. Então acho que, apesar de ser muito mais intenso, ele também, de alguma forma, você controla ele e o controle é seu, né? Não é, Uhum. não é o controle do roteirista, sabe? Sim, Eu acho sim, que sim. são vantagens muito grandes, assim. Tem a parte controlada pelo roteirista por conta da história, né, e tudo mais, Sim. mas eu acho que faz essa. Eu acho que é um charme a mais, né, dentro do jogo de terror, talvez esse fator de como você que é o protagonista, você que tá passando por aquela situação e tudo mais, eu acho que tem essa questão da escassez também de recurso, né, a própria ambientação visual e sonora também, né, e tudo, então acho que faz a falta de controle, às vezes, até do ambiente, né? Do que você tá jogando. Tem jogos, por exemplo, como Outlast, como o próprio Island Isolation, né? Que você não tem controle nenhum da situação, né? Você tá ali, é o passageiro do terror, né? Ali, né? Então é legal ver como a mídia dentro do videogame, talvez ela se destaque muito desse tipo de formato de obras de terror, né? Então é bem legal, né? Parar pra pensar desse lado assim também, né? Porque tudo se complementa, né? A narrativa, a forma como você controla, a jogabilidade, enfim, né? Tudo meio que é um complemento uma coisa da outra ali, né? E eu acho que dentro de um jogo de terror, talvez isso faça uma diferença entre um bom jogo, né? Que realmente é proposto pra te fazer tomar sustos e tudo mais, do que um jogo que, infelizmente, não tenha o mesmo brilhantismo, né? Cara, e a parada que o Lulin falou da trilha sonora, pra mim, é não só jogo, mas acho que jogo pesa mais. Uhum. Mas qualquer mídia de terror é trilha sonora. Pega o, tipo assim, esses dias eu vi um vídeo que era, sabe o filme da freira? Que no Sim, final a freira ela sai dando aquele negócio da água e aí, tipo, fica Aham. mostrando a freira saindo da água sim, e sim. a outra, e a menina, tipo, olhando pra ela. Aham, Pegaram esse trecho do filme, que no filme é um trecho, tipo, aham. que é tenso e tal. Para de me morder, Jade. Olha Malvada. a Jade aí. E a gente falou que hoje não ia ter bichinho porque a bancada tava completa, pois ela veio aqui se Pois defender, é. entendeu? É verdade, é Tiraram a verdade. minha foto. A Jade, ninguém vai tirar a minha foto? Tiraram a minha foto. E aí pegaram esse trecho e colocaram aquela parte do Madagascar que é o hipopótamo saindo da lama e tipo, nossa gata, o Moto tá muito afim de você. E aí, tipo, eu gosto assim, e a freira vindo, eu gosto assim. Muito Acabou, tá bom, né? ligado? Virou um filme de Muito bom. comédia. E, tipo, a única coisa que eles fizeram foi mutar o áudio e botar um engraçado por cima. Mas só de mutar o áudio, a cena em si já fica meio cômica. Aham. Só tirando o Uhum. áudio, sabe? Isso você pode ver com muitas coisas de terror. Tira o áudio pra ver se não fica. Talvez não fique engraçado, mas no mínimo, assim, tipo, perca a tensão do negócio. É verdade. É verdade. Não é por Eu só nada, consigo não. jogar jogo de terror sem áudio, porque se eu boto áudio, eu não consigo. Eu Às não vezes eu consigo. sou cagão num ponto de fazer isso. Tá aqui rolando, opa, pera aí, vai rolar treta agora, deixa eu muto o som e Aham. vou jogando aqui, senão. Muito bom. É É, porque o efeito sonoro é muito importante, né? Tipo, a porta sim. abrindo, rangendo, um Uhum. passo atrás de você, alguma coisa na arrastada, você Uhum, vai te pressionando muito o som. uhum. E aí eu queria, para a gente poder fechar essa discussão aqui sobre esse fascínio, né? Eu queria fazer aqui um exercício para a gente poder tentar entender o porquê que o gênero, né, dentro do que tudo que a gente falou aqui, né? O porquê que esse gênero ele continua tão cativante e tão, assim, a passar de gerações, né? Você pega o Alone in the Dark do PC lá dos anos 90, né? Assim, óbvio que você tem que ler esse jogo com os olhares da época, né? Porque Uhum. se você for olhar com os olhos de hoje, você realmente vê uma diferença muito gritante, mas a gente entendendo que na época aquele era a tecnologia de ponta que a gente tinha para poder Porra. fazer esse tipo de jogo, né? Então, e era super imersivo, né? Mas eu queria tentar fazer essa discussão de tentar a gente tentar responder essa pergunta. Por que esses jogos, mesmo assim,
com essas evoluções todas e tudo mais, ele continua sendo tão cativante até hoje, né? É jogabilidade? É só jogabilidade? Ou é um conjunto de fatores? Quero saber de vocês. Cara, eu acho que. Assim, eu vou dar minha experiência, assim. Eu acho que não só jogabilidade, mas tem um todo. Porque, assim, eu não sou. Eu amo filme de terror, tal. Não é o meu tema, assim, digamos assim, de filme favorito, mas eu gosto muito. Sempre que Sim. dá, eu vejo. Seja filme, série, enfim. Uhum. Vejo desde, sei lá, desde que eu era pequeno. As primeiras vezes que eu assisti Sexta-feira 13, Fred versus Jason, enfim, e coisas assim. E já com o jogo, começou um pouquinho diferente, mas eu acho que mesmo você tendo aquele sentimento, né, quando você tá com um jogo de terror ali, não sei, parece que um exemplo, eu joguei Outlast recentemente. O primeiro, acho que foi ano passado, que eu peguei ele pra jogar e tal. Prestei atenção e tudo mais. E quando acabou, tipo, eu me cagando de medo o jogo inteiro. Qualquer coisa, qualquer barulhinho assim, eu não. Pô, pelo amor de Deus. E quando acabei o jogo, eu falei, cara, eu preciso de outro jogo. Eu preciso de outro jogo, sei lá, eu sei que tem o dois, eu joguei só um, Aham. mas assim, eu precisava de outro jogo que não que me desse a mesma emoção, mas que tivesse esse lance que do jeito que me prendeu Outlast, sabe? Seja na história, que nem a Ana e o Léo falaram, seja na trilha sonora, em tudo, o jeito que ele é contado, o jeito que você joga. Eu falei, Uhum. cara, que jogo, que jogo. E eu lembro que foi a mesma coisa, pô, na época, beleza, pra mim era terror porque no ambiente ali você tomava uns sustos assim do nada, umas portas meio estranhas, mas era o que a gente Aham. tinha de tecnologia, o próprio Dino Crisis lá, o 1. Nossa, é verdade. Dino Crisis é Você muito abrindo aquelas assustador. portas do nada, assim, entrando no escuro, dava de cara com um dinossauro. Pô, Nossa, pelo qualquer amor de Deus. pessoa que me diz que, tipo assim, vê um filme ou um jogo que tem dinossauro perseguindo gente, comendo gente, me diz que não dá nem um friozinho na barriga, eu não confio na pessoa. Pra mim, Jurassic Park é quase terror, assim. Tem momentos, Beira, sabe? tem momentos muito, muito tensos, de Pô, verdade. eu fui Muito. assistir o último Jurassic Park no cinema. Aham. Não sei se vocês já assistiram, mas tem Não, uma não vi, parte não que, vi. tipo assim, tem um túnel e eles vão se esconder no túnel. Aham. E o bicho entra no túnel. E aí, tipo assim, vai passando o tempo e eles, tipo assim, aquele túnel é imenso, sabe? E eles estão indo pra um lado e pro outro e eles não encontram o dinossauro nunca. Aí eu fico, tipo, Fica quando que naquela esse bicho vai tensão, aparecer? né? Quando que esse bicho vai aparecer? Meu Deus, daqui a pouco, tipo assim, eles acham que eles estão seguros, eles não sabem que o bicho entrou lá É por verdade. outro lugar. Véi, e você vai indo naquela tensão e o dinossauro, ele não é qualquer bichinho, é tipo, pô, tem um filme também que ele é um, que tipo, a galera vai tipo num safari, sei lá, e aí acaba a gasolina, não sei o que acontece, Ah, sei que eu eles sei ficam qual lá O é esse. e tem um primeiro, bendito de um leão, e Ah, tá. aí, só que não é um leãozinho qualquer, é um leão super desenvolvido. Bem alimentado, Deus, bem velho. alimentado. Se você me diz que você não tem medo de dar uma merda, você sair de casa, dar um rolê de boi, dar uma merda dessa com você, pelo amor de Deus. Ou seja, quem faz safari tá fadado a viver terror, né? Então, Nossa, eu não iria num safari, não, eu de acho. jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, não, não vou, Cara, não vou. É contra a natureza isso aí, pelo amor de Deus. A gente tá abaixo da Deixa linha os da. bichos lá, pô. Deixa os Eles lá, bichinhos eu lá, aqui. é isso, é. Eu posso assistir um documentário, pra que eu vou ir lá? A Discovery Channel tá aí pra isso. o... Cara, eu acho que o terror, assim, eu acho que ele fica preso até hoje, porque eu acho que o terror, ele conseguiu, tanto nos jogos quanto nos filmes e qualquer tipo de mídia, ele conseguiu se dividir, assim, e agradar diferentes pessoas, diferentes públicos, né? O terror, ele tem segmentos pra todo mundo, então, tipo assim, o cara que gosta de ver demônio lá, ele vê. Então, tipo, eu, por exemplo, eu prefiro terror, tipo, mais voltado pra mistério, assim, e tal. Então, tipo assim,
os filmes, por exemplo, que todo mundo odeia, né? Assim, todo mundo não, é forte, né? Mas, tipo assim, uma boa porcentagem da população mundial odeia, que é atividade paranormal, eu gosto pra cacete, né? Eu acho muito foda o Sim, bagulho sim, ser sim. filmado por câmera dedicada, assim, e tal. É, então, tipo assim, eu gosto muito de mistério, eu gosto de ver o que tá acontecendo, o paranormal. Eu acho que tem um pouco, tipo assim, igual tu falou de, tipo, da falta de controle das Aham. pessoas, de ter o... Porque, tipo assim, os jogos, né, principalmente no lado dos jogos, os jogos geralmente você, mesmo que você seja um personagem mais fraco, você vai ficando mais forte o suficiente pra em algum momento bater de frente com o desafio que tá na sua frente. É No jogo de verdade. terror, geralmente você é uma pessoa humana muito fraca e você tá enfrentando uma coisa sobrenatural que é 20 vezes mais poderosa que você, né? Então, tem um pouco também da uma fragilidade humana, assim, é uma parada, assim, bem específica, né? E tem tipo de coisa que assusta mais que outros, dependendo de pessoa. Por exemplo, eu Claro. nunca fui muito fã de terror de alienígena, por exemplo. Não Hum. foi um negócio que me deu muito medo. Mas terror, por exemplo, sobrenatural, dá muito. Eu assusto bastante, eu tenho Uhum. muito bastante medo. Então acho que, tipo assim, o terror entendeu os diferentes pontos, diferentes características. ah, o, o Zumbi fez isso, filme de zumbi, né? No começo era de uma forma e foi mudando pra outra. Por exemplo, tipo, provavelmente vai falar mais pra frente, mas Resident Evil eu não acho que é uma franquia que te dá medo, principalmente, por exemplo, do- assim, é um medo assim, mas é um negócio mais equilibrado. Mas, por exemplo, no The Last of Us eu acho que tem muito mais medo. Porque a atmosfera é Sim. criada, tipo assim, o seu personagem é muito mais fraco, a Ellie, o Joe é um humano assim, bem comum. Não é um soldado hiper treinado Sim, igual em alguns verdade. Resident Evils. Aham. Então, tipo assim. é, eu acho que tem diferenças e essas coisas vão modificando e acertos a erro, a exageros aqui Uhum, ou uhum. acolá, mas eu acho que no geral é isso. Eu acho que todo mundo entendeu muito bem diferentes segmentos dentro do gênero e pra agradar todo mundo, né? É isso, Laninha, eu concordo muito contigo, né? Mas falando agora um pouco mais de jogos, né, específicos, né? Vamos entrar aqui num bloco para a gente poder falar sobre os clássicos do terror, no caso dos jogos, né? Os primeiros marcos do gênero, pelas minhas pesquisas aqui que eu fiz, é um jogo chamado Sweet Home, lá do Nintendinho, e o Alone in the Dark. Lembra que eu falei daquele Alone in the Dark lá do começo dos anos 90, lá do começo final dos anos 80, Esse é começo dos anos famoso, 90. pô. Pois é. Teve remakes depois e tal. Teve um remake, eu acho que ano passado ou esse ano, não teve? Não, Alone in the Bem Dark. Ah, não, recente. teve um Bem remake que foi recente. até protagonizado pelo David Harbour, né? É, Mas não foi muito bem recebido, acho que não foi um remake não, assim. não foi, não. Não foi Não muito foi bem. muito bem recebido. Mas os antigos, acho que eles ainda estão na memória da galera, né, que jogou, pelo menos na época. Eu me lembro de ter jogado isso no PC da minha irmã, cara, porque eu não tinha PC, né? O negócio era console mesmo de mesa. E o Alone in the Dark só tinha no PC, né? Então eu joguei no PC da minha irmã, cara, foi uma experiência interessante. Pela minha memória, né? Eu não sei se pegando hoje, obviamente vou sentir muita diferença, né? Até questão de jogabilidade, enfim, né, e tal. Mas, cara, é legal pensar como esses jogos evoluíram tanto, né? Desses clássicos, até passar por outros nomes, como Resident Evil, o próprio Silent Hill no PlayStation 1, né? Que ainda é meio pra frente dos anos 2000, meio 97, 98, se eu não me engano, né? Dos anos 90 e quase anos 2000 já. Cara, é muito legal pensar de como foi evoluindo e eram evoluções muito claras, até em jogos que não tinham tanta distância de tempo um para o outro, né? Porque se você pegar o Alone in the Dark, por exemplo, né, do começo dos anos 90, fim dos anos 80, começo dos anos 90, e pegar o Silent Hill 1 do PlayStation 1 lá no quase final dos anos 90, uh, não é uma diferença assim absurda, 10 anos. Tudo bem que para tecnologia 10 anos é muita coisa, né? Mas cara, a diferença que cada jogo tem entre si, né, de evolução, com aprendizado e até questão técnica como jogabilidade, como o personagem se movimenta, a forma de se defender ou não e tal. Cara, é muito bacana ver de como esses jogos clássicos evoluíram entre si e aprenderam entre si, né? E como um acabando se tornar um marco entre jogos, por exemplo, Survival Horror, né? Tem um gênero todo de Survival Horror que talvez tenha sido inaugurado ali exatamente pelo Resident Evil.
Mas tem outros com jogos de um terror mais psicológico, que mistura um pouco de ação também, que é o Silent Hill, o próprio Alone in the Dark também, né, e tal, que ele é... Cara, tem um, eu não sei se vocês vão lembrar, mas é muito antigo. É um jogo muito falado nos anos 90, chamado Phantasmagoria. Eu não sei se vocês vão lembrar, Não, vocês estão ligados no nome. Não. Ele Cara, já misturava... ouvi. Já ouviu falar, né, cara? Já ouviu Já. falar. Que era um jogo que ele misturava jogo mesmo, cenas de jogo, com cenas filmadas de pessoas reais, assim. Então, as mortes eram filmadas com atores, assim, né? Então, eram mortes muito escabrosas, Nossa. assim. O jogo chegou a ser proibido no Brasil na época e tal. Procurem aí o jogo Phantasmagoria, assim. Tem uns maneirismos dos anos 80 nesse jogo que eu acho bem absurdo hoje a gente estar sendo se perpetuar, mas também é aquela coisa, era um jogo que era um pensamento muito diferente, né? Coisas dos anos 90. Mas não que isso justifique, né? Mas a gente tenta entender também por um outro lado, né? A visão, pelo menos, né? Mas, cara, Phantasmagoria era uma parada bizarra, assim, um negócio muito... se na época o Carmageddon, né, causou tanto forca Phantasmagoria, então era pior ainda. Mas é clara essa evolução assim de um clássico para outro, né? Não que o Phantasmagoria seja exatamente um clássico, porque talvez ele seja mais conhecido por um nicho de pessoas, né? Mas tem jogos clássicos que furaram muito a bolha, como é o caso do próprio Resident Evil, né? Que começou o Resident Evil 1 lá do PlayStation 1. Ele começou de um jeito para você ver como é que ele tá hoje, assim, o Resident Evil 8, o próprio 9 agora que vai sair em fevereiro do ano que vem, né? Como a clara evolução e a própria transformação dentro da própria franquia também, né? Porque começou como survival horror e hoje já é outra parada, assim, é um jogo de susto, de terror mesmo, de um pouco psicológico também e tal. Tem as ceninhas de ação também, né? Não deixa de ter, mas a franquia se reinventou a partir do 7 também, né? O Resident Evil, ele chegou no ponto que quase virou um jogo de aventura, né? Tipo assim, você jogava ele como se estivesse jogando um jogo de campanha qualquer, assim. O zumbi não dava medo nenhum, era só... Tava ali ligado mais na história com os personagens do que realmente ia tomar susto, é preocupado com alguma coisa. Sim. Pô, tipo assim, eu falo isso porque Resident Evil 4 eu joguei, tipo assim, criança e eu não tomei susto em nenhum momento. Tipo assim, eu criança. Tipo assim, eu lembro de ter tomado nenhum susto no Resident Evil 4. Tem essa problemática aí, né? Não, mas o Resident Evil eu tomei susto pra caramba, cara. Eu confesso. O próprio Dino Crisis também, que foi o cara que mencionou, né, e tal. Esses... É porque, assim, os meus gêneros de jogos de terror que eu mais consumi são jogos que eu, pelo menos, eu tenho algum controle da situação, né? Por exemplo, eu tenho acesso a uma arma, ou um tacape, sei lá, qualquer coisa que eu consiga me defender. Jogos que não me dão controle, que eu só sou o passageiro da agonia, eu não consigo jogar. Pra mim é muito difícil. Não é nem difícil questão de dificuldade de jogabilidade, mas é difícil porque eu tenho muito medo do gênero de terror. Não é um gênero que eu consuma normalmente. Então, realmente para mim é um pouco difícil consumir jogos que eu não tenha muito controle da situação. Mas mesmo assim não deixa de ser assustadores, cara. Eu acho que Resident Evil, por exemplo, ele para mim ele é muito assustador exatamente porque ele é muito claustrofóbico. São ambientes muito fechados, muito estreitos, com muitos jumpscares também, né? Eu detesto tomar susto, por exemplo. Eu detesto Cara, jumpscare. eu acho que terror é uma coisa muito subjetiva. Porque nem sempre o que vai me dar medo vai dar medo pra vocês e vice-versa. Por exemplo, Exato. quando a gente fala de filmes de terror, pra mim, tipo, você vai botar um demônio, um fantasma, bicho que entra no seu sonho e te mata, coisa assim. Uhum. Isso não me dá muito medo, porque, tipo, pra mim é uma coisa que não vai acontecer, sabe? Uhum. Qual é a chance de um fantasma aparecer agora na minha casa e ser um fantasma vingativo querer me matar, entendeu? Pô, muito baixa. Sim. Agora,
Bota um filme de terror, que é um serial killer, que é um vizinho normal, tranquilo, que ninguém suspeita dele, que todo mundo gosta dele, e aí daqui a pouco você descobre que ele matou 59 pessoas. Porra, eu tenho um monte de vizinhos legais e normais. E se o meu vizinho legal e normal for um psicopata, entendeu? Eu acho isso muito mais aterrorizante. Aham. E assim, não só a questão de o que dá medo, mas eu acho que a maneira como a nossa mente tá, tipo assim, o que a gente tá esperando, sabe? Por Aham. exemplo, pô, eu fui jogar Binding the Ink Machine. É um jogo que tem coisas de jumpscare, de terror, nananã. Uhum. Mas ele não é um jogo tão aterrorizante, concordamos? Uhum. Uhum. Ele é tipo assim, você quer começar a jogar jogos de terror, é um jogo pra você começar, Uhum. certo? É. Só que eu tenho muito medo, muito problema com perseguição, com tipo, uma pessoa tá atrás de mim, eu não tá vendo ela, alguma coisa assim, sabe? Uhum. E eu tava jogando e tinha uma pessoa assistindo eu jogar, e a pessoa olhou pra mim e falou assim, logo que eu abri o jogo, você só não pode olhar pra trás. Nesse jogo você não pode olhar pra trás. Uhum. O jogo não tinha aparecido um jumpscare, não tinha tido nada. A única coisa era aquele clima tenso, uma gotinha Aham. pingando, não tinha nada. Eu fui indo e eu tava com aquilo na cabeça. Eu não posso olhar pra trás, eu não posso olhar pra trás. Eu chego num beco sem saída que eu tenho que voltar por onde eu vim. E aí eu começo a andar de ré, eu começo a entrar em desespero. Tipo assim, não tinha nada. Eu fechei o jogo, eu não consegui continuar jogando. Mas não... E depois eu descobri que não tinha nada ali. Aham. Tipo assim, e que não tinha nada a ver esse negócio de não pode olhar pra trás. Era só uma coisa que a pessoa botou na minha cabeça pra eu ficar com aquilo na cabeça, entendeu? Aham. Então, Aham. tipo assim, era uma coisa que se eu não tivesse com aquela expectativa, eu teria jogado numa boa, talvez. Entendi. Não teria sido um problema, entendeu? Então eu acho que isso do terror tá muito no que a gente tá esperando. Às vezes, tipo, pô, sei lá, um Silent Hill. Às vezes você tá esperando que uma coisa que vai te dar medo é o susto. Não é aquela sensação de medo, é o susto. É o Uhum. jumpscare, ou é a surpresa, sabe? E aí o jogo não te dá isso em nenhum momento, e aí você fica tipo, não deu medo. Mas às Aham. vezes o medo nem sempre ele precisa ser isso de, tipo, te surpreender, te dar um sustão. Às vezes ele pode ser só aquele clima de algo está errado. De Uhum. desconforto, talvez, de, enfim, sabe? Sim, faz sentido, faz sentido. E eu prefiro o jumpscare, porque Nossa. vem, pulou na minha cara, tomei o susto, pronto, acabou. Eu tenho que Calma. ficar tensa o tempo inteiro, essa coisa psicológica de ficar brincando com a minha cabeça, eu não sei quando que vai vir o terror. Não, Nossa, não, eu prefiro o jumpscare. Eu detesto jumpscare. Nossa, eu detesto. Cara, é que o jumpscare ele é um negócio que ele vem, ele começa a vir aquela musiquinha, você já sabe que o negócio vai vir. Sabe? Assim, tem uns que O são jumpscare, realmente ele bem se entrega. telegrafados, tem. De fato. A menos que, sei lá, você tá andando de boa e do nada um bicho pulando na sua cara, tipo aquele vídeo daquela mulher que aparece no meio do caminho, você tá assistindo o carrinho fazer o caminhozinho, do nada ela acabou com a cara Nossa. da mulher. Aham. A menos que seja um negócio assim, o jumpscare ele normalmente meio que se entrega. Mas ele é Aham. aquele negócio que você vem, você toma um susto, pronto, acabou, segue em frente e já era. Ele Eu, não dá traumas a longo prazo. eu sei que o jumpscare vai vir e eu assusto mesmo assim. Eu não consigo. Eu não tenho capacidade de. Eu assusto mesmo assim, mas pelo menos eu sei que eu prevejo o momento. Sim, sim. Preparo surreal. psicológico. Não, eu vejo assim, eu falo, vai vir um jumpscare agora, vai vir. Aí vem eu tô com susto. Eu falo, cara, não é possível. Surreal. Acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. É surreal. Mas falando aqui de clássicos do terror também, a gente não pode deixar de citar, como já foi amplamente citado também, o próprio Silent Hill, né? Que ele trouxe um outro aspecto do próprio gênero de terror, né? Eu acho que ele é muito puxado pela proposta do Alone in the Dark, né? De ser um negócio, um medo mais psicológico. Óbvio que tem as partes de ação também, né? Tem as partes de puzzle, que realmente são um terror de desvendar também, né? Quem nunca ficou travado no puzzle do piano do primeiro jogo, que atira a primeira pedra. Mas o Silent Hill, cara, eu acho que ele, como ele mudou também um pouco o que era de se esperar um jogo de terror, algo assim, ele também trouxe ele também fincou, né, dentro do gênero, esses jogos que têm muita influência em narrativa, né, que são heavy em narrativa, né? Porque assim, se você pegar a história do próprio Resident Evil, a história não é lá
Meu Deus, que história. Super. Caraca. Recuperar. Assim, a história é boa, é razoavelmente boa e tal, dá pra acompanhar, não é mal escrita, assim. Mas é. Se você botar no balanço com Silent Hill, por exemplo, ele tem muito mais questões pessoais, psicológicas. Ele traz muito a questão do medo também, né? E eu acho que ele traz um outro aspecto dentro dos jogos que é bem interessante a visão que o Silent Hill deu, né? O primeiro, os próximos também. O Silent Hill 2 eu acho que é um dos clássicos dos jogos de terror que ganhou remake, né? No ano passado, inclusive. Que a galera mais pedia, que era fã de Silent Hill, pedia muito o remake de Silent Hill 2, né? Mas eu acho muito interessante como é que o Silent Hill ele mudou um pouco o formato de jogos de terror, né? E Silent Hills nunca vai sair. Tá, isso aí. E o PT, hein? E o PT que nunca sai? Não, mas é complicado. Você falando nessa parte aí, ô Marcelo. Inclusive me lembra bastante. Eu posso estar enganado agora, enfim, algum de vocês vai até lembrar mais do que eu nessa questão de ordem, né? Não me recordo. Acho que o Silent Hill veio até antes, não sei, eu posso estar enganado, do que um dos meus favoritos, inclusive, que é o próprio Fatal Frame, que, mano, acho que foi o primeiro jogo de terror mesmo que eu falei que, pô, esse é o jogo de terror que, pô, cara, você é uma mina colegial que tá ali e você não tem nada. A única coisa que você tem é uma câmera na tua mão. Se vira. Pô, mano. Ah, mas como é que eu vou descobrir as coisas? Você tem que tirar foto. Ah, pelo amor de Deus. É assim mesmo, né? Ah. Inclusive, Fatal Frame vai ganhar um jogo novo agora, né? Daqui a pouco, né? Foi Vai. anunciado, né? É um jogo novo ou é um remake, se eu não me engano, né? Acho que é. Eu tenho quase certeza que é É uma uma continuação. continuação. Porque tem dois, né? Que aí, se não me engano, é a história das irmãs. Aí acontece um rolo lá e tal, não sei o quê. E aí acho que vai continuar em alguma parte ali seguindo a partezinha da história delas. Pô, Eu não vou jogar, então tá tudo certo pra mim. eu tava pensando em relação a isso. Eu não sei se foi porque os jogos realmente assim deram muito certo, igual o Silent Hill e outros tantos jogos de terror psicológico que teve ao longo da década da primeira década dos anos 2000, né, do século 21 e a segunda década, principalmente a primeira, assim, anos 90 e tal, e a primeira década. Porque se a gente pensar bem, até em relação às outras mídias, né, o terror psicológico ele deu uma desaparecida, né? Lá atrás a gente tinha, por exemplo, a gente tinha o Iluminado, Psicose, a Billie Rosemary, né? Na década de 60, década de 80 e tal. E depois deu uma sumida, né? Sim. Aí o terror psicológico ele voltou mais ou menos há uns, vamos lá, 10 anos, 2015 pra cá. Que voltou a ficar em alta ali. Pô, aí veio Hereditário, Midsommar, Animais Noturnos, enfim. Filmes recentes, Corra também, enfim. Então, tipo assim, eu Jordan acho Peele que... hoje é sinônimo de filmes de terror, né? E eu acho que tem essa parte, assim, que eu acho que os jogos, eles trouxeram essa ideia do terror psicológico que, tipo assim, ele ficou meio abandonado em outras mídias, né? E o terror psicológico, a gente falou, né? Ele trabalha muito com a atmosfera, ele trabalha muito com narrativa, ele trabalha muito com ambientação. E ele é muito louco porque o terror psicológico em jogos, geralmente, ele tem uma cadência mais lenta, né? Tipo assim, ele não é a parada, tipo assim, vai lá, faz isso, faz aquilo. Geralmente você tá em aquele momento, tipo assim, de te deixar você, assim, meio que solto, e você andando, explorando, e você sentindo medo pra nada durante 20 minutos, sabe? Fobia. É muito louco, assim. Então acho que, tipo assim, talvez esse gênero específico de terror psicológico, os jogos consigam, talvez, ir na raiz dele, né? E na raiz do que é o terror psicológico e trazer ele mais forte, né? Porque ele consegue colocar um personagem em uma situação completamente adversa e ele coloca esse personagem com muito pouco recurso, né? Não é o survival que vai te dar pouco recurso e você vai ter que ficar pegando. Geralmente o terror psicológico vai te dar recurso nada, né? Tipo o Outlast lá que vai te dar uma câmerazinha e você vai ter que ficar pegando bateria pra ver alguma coisa. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que essa dinâmica do terror psicológico funciona muito bem.
Sim. Então, além de Silent Hill também, que eu acho que ele fez essa mudança, né? Tem o próprio Fatal Frame também, que o K falou e tudo mais, que é uma franquia muito, muito, muito clássica, né, nesse sentido. Eu acho que tem outros jogos clássicos assim também que acabam definindo, né, muito o gênero, né? E eu acho que um que ficou muito na mente da galera, né, foi o próprio Alien Isolation, né? Eu acho que o Alien Isolation ele não reinventa a roda, né? Não acho que ele reinventa a roda, mas eu acho que ele faz muito bem essa transição que a gente estava muito querendo, né, em relação a novidades e respiros para jogos de terror, né? Então acho que o Alien Isolation ele faz muito isso, né? Ele tira um pouco do controle para você ser um jogo de gato e rato, né? Ali você praticamente está sendo caçado o tempo todo pelo alien e tudo mais. Ele cria uma atmosfera claustrofóbica pra caramba. Durante muito tempo. É um jogo que me deu muita ânsia, ânsia não, mas ansiedade. E, cara, é bem interessante. Eu acho bem interessante, né? Aí eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse jogo aí também. Ou se vocês têm algum exemplo de algum jogo muito clássico, assim, de jogos de terror que, de certa forma, acabaram mudando o gênero ou acrescentou coisas também que a gente acaba vendo hoje em dia também, né? Cara, eu posso falar de um, mas eu não sei se ele realmente chegou a ter, de fato, alguma mudança no gênero. Mas, mais uma vez, eu vou usar uma experiência de exemplo, um jogo que eu gosto muito, que é o Dead Space. Dead Space. E, pô, cara, eu cheguei a jogar o remake, né? Que tem mais antigão, e aí só deram uma reformulada ali e tal, Uhum. não sei o que, e aí deixaram ele mais bonitinho. E só que antes de jogar o Dead Space, eu fui jogar um jogo que eu tava até conversando com uns amigos e tal, além do que eu tô jogando agora, que ele se chama The Callisto Protocol, que ele também é no Uhum. espaço e tal, não sei o que. E aí, quando eu tava jogando o outro jogo, meus amigos comentaram, pô, ele é muito. Ele é muito. Ele pegou esse gancho deixado pelo Dead Space, que é o Prey, O Prey, verdade. Verdade. Prey. entendeu? E, Legal. pô, cara, foi um bagulho muito louco. E aí, quando me falaram isso, que eu tava jogando só o Prey, né, e tal, e me falaram, pô, no Dead Space, eu falei, cara, eu tenho que jogar esse jogo, não é possível, cara. Então, tipo, é um jogo que você vê que dentro da questão dos jogos, deixando um pouco do cinema e séries e afins, porque sempre tiveram essa questão do espaço, né? Uhum. De vidas fora da Terra e tudo mais. Mas que também não é um jogo inovador nesse meio, mas que ele traz seu ambiente, seu próprio ambiente que é o seu diferencial, sabe? E Uhum. aí ele traz essa força de poder influenciar outros jogos como Prey e o próprio The Callisto Protocol, enfim. Sim, sim, Então sim. acho que é um jogo que eu posso deixar, que veio que deixa uma marca. Sim, concordo. Acho que o Prey ele é um excelente exemplo e eu acho que ele traz exatamente esses jogos. Eu acho que eles alimentam, inclusive, muito de jogos novos que a gente tem visto hoje, que eles não só bebem muito da fonte, mas como eles conseguem fazer essa fonte ficar melhor, né? Eles acabam evoluindo da própria fonte, assim, né? Eu acho que o Alan Wake e o Alan Wake 2 é um exemplo muito clássico disso Nossa. também, né? Como o jogo melhora do 1 pro 2, assim, consideravelmente, né? Mas eu acho que jogos novos, assim, nesse sentido, a gente pode trazer aqui algumas que, por exemplo, se reinventaram, que a gente até mencionou que era o próprio Resident Evil no 7 e no Village, e agora no 9, né? O Outlast, né, que a gente acabou falando, mas tem um, cara, que eu achei muito interessante o conceito dele, que é o The Medium. Vocês estão ligados qual é esse jogo, né? Que Tô ligado. ele se Da passa em Robert. dois universos paralelos, é um jogo de terror, assim, a ambientação dele é incrível. Assim, Muito bom. aterrorizante, né?
Mas ele, tipo, passa em universo. Não sei se é universos paralelos ou é cantos da mente diferentes. Cara, é um negócio, assim, muito doido, cara. Muito doido, mas eu achei bem interessante o conceito desse jogo, né? Outro que tem um conceito muito interessante, mas eu acho que o jogo não ficou tão bom assim, é um jogo chamado Perception. Não sei se vocês já viram. Perception, não vi. Eu já Que é, sei, mas nunca joguei. que é o terror onde que a protagonista é uma mulher cega, né? Então, tipo, tu usa a Nossa. audição e tal pra ver a casa que você tá explorando e tal, assim. Sim. Então, tipo assim, é bem maneiro, assim. A ideia, né? A execução não foi tão mega maneira assim, mas a ideia é muito boa. Aham. E em relação ao que você falou do The Medium, né, cara? O The Medium, ele é de uma empresa que eu gosto bastante, né? Que é a Bloober Team, Uhum. que é basicamente uma empresa polonesa que só faz jogos de terror, né? Aham. O Layers of Fears, né? Toda a franquia deles. Uhum. Aquele jogo, o Blair Witch, né? A Bruxa Blair é deles. Legal. Observer é um jogo de terror no Cyberpunk, não sei se vocês já viram. Não, esse eu não vi. Esse. Observer também é deles. E eles que fizeram o remake do Silent Hill. E eles que fizeram recentemente, que lançou nas últimas semanas aí, aquele Chronos The New Dawn, né? Eles são os Nossa. responsáveis. Esse eu tava querendo jogar. Esse eu tava querendo jogar. Então, tipo assim, é muito massa também, né? Tipo assim, tem muita empresa hoje em dia que é especializada em jogos de terror e só faz jogos de terror, né? Eu acho esse trabalho muito maneiro, assim. E eu acho que tem muito disso, né? Tipo assim, as empresas, elas estão tentando coisas novas, elas estão criando franquias, elas estão pegando perspectivas diferentes. Igual o gênero de cooperação online, cooperação online ou cooperação co-op, co-op sofá, né? O co-op no sofá ali com os amigos. Uma que eu gosto bastante é o The Dark Pictures Anthology, né? Eu gosto bastante da série, da franquia, né? No total são 5 jogos, mais um DZBR, então a gente fala que tem 4, né? Tem o Man of Medan, o Little Hope, House of Ashes e o The Devil in Me. Eu joguei só o The Devil in Me e o Little Hope. Cara, é muito maneiro, assim, você jogar eles. Porque tem essa parte toda de... Tipo, você sentar no sofá e ficar passando o controle pra mão do amiguinho porque é a vez dele jogar, porque é o personagem dele jogando. E a decisão de um vai influenciando no outro. Eu lembro que no The Devil in Me, eu não quero dar spoiler, mas o meu personagem morreu porque o meu amigo errou um Quick Time Event. Ele errou e eu morri. Nossa. Fala o nome dele. Fala o nome dele pra gente deixar ele passar vergonha agora. Cara, surreal, cara. Surreal. Ele errou o Quick Time Event, eu caí lá do Lunganço, morri. Eu fiquei, surreal. Eu fiquei muito chateado. Mas enfim, são jogos muito massa, assim. São jogos... A ideia, né, de um terror cooperativo é muito diferente. Isso é impossível em outra mídia, né? De você fazer um terror cooperativo com outras pessoas juntas jogando e experimentando aquele terror em conjunto e uma influenciando no que o outro tá fazendo e ter finais diferentes, enfim. Dependendo de quem chega no final. Então, assim, é isso, né, cara? Eu acho que tem muito essa parte, assim, do terror de até hoje ele tá inovando e trazendo coisas novas e surpreendendo cada vez mais, né? Sim, sim. E nisso também, né, Dieb, e aí acho que eu quero muito ouvir a Dieb nesse ponto também, os jogos indies também começaram a trazer muito jogo de terror bacana, né? Tem um exemplo aqui, o Visage, né, e Madison, mas tem um, cara, mas aí eu vou lembrar o nome dele pra poder trazer, porque eu acho muito legal, eu achei muito legal esse jogo, inclusive não sei se, não me engano, ele é brasileiro, mas aí eu quero que você comente sobre os jogos indies, essa pegada de jogos indies de terror também, que tem crescido bastante e tem sido muito, muito interessante. O próprio, assim, eu não sei se ele é considerado terror ou não, mas o Oxenfree é um jogo que me deixou muito tenso jogando, né? O primeiro, principalmente, né? O segundo nem tanto, mas acho que o primeiro ele bebe muito de uma fonte de terror, assim, muito inacreditável. Mas vai comentando, é que eu vou me lembrar o nome do jogo em específico que eu queria trazer, mas vai comentando sobre jogos de terror indie, né? Que estão trazendo aí umas novidades muito maneiras também, né? Cara, eu acho que uma das paradas mais interessantes quando a gente fala de terror indie é que existia até um tempo atrás uma coisa não só de tipo, jogo bom é jogo com grande gráfico, mas que pra você fazer uma coisa realmente assustadora, tinha que parecer realista, sabe? Sim. E eu sinto que o indie, ele mostra como não, você consegue fazer um jogo aterrorizante sem precisar ele ser algo assim muito realista, muito detalhado. Então a gente tem aí alguns jogos, assim, só pra dar exemplo de terror, que tem um visual não tão, tipo, realista, alguns nem um pouco realista,
mas que são claramente jogos de terror e que tem uma certa tensão em torno deles e que, tipo, se expressa muito bem nesse cenário. Que são, por exemplo, Little Nightmares. Cara, Sim. Little Nightmares. Você vai me dizer que Little Nightmares não é um jogo, tipo, que dá medo, que tá dentro do gênero terror? Sim. Inclusive, tá saindo agora o Little Uhum. Nightmares 3, né? Sim. Tá pra Sai lançar. agora no Sim. começo de outubro agora. Hum. Dia 10, eu Uhum. acho. Temos o próprio Bending the Ink Machine. E aí eu queria citar o jogo que eu já comentei antes. Que até tem uma pegada um pouco mais realista, mas não é aquele gráfico ultra mega blaster, que é o Aham. Fobia. É, Que é brasileiro. verdade, A gente tem brasileiro também, a gente tem o Ops Castle, que é da Messier, que é inspirado em uma história real. Pra quem Meu quiser, Deus. assim, né? Em São Paulo, uma parada que aconteceu de Ai, verdade. cara. Então, assim, quem quiser Caraca. puxar uma coisa aí, a gente tem The City. The City eu não lembro se é indie agora. Mas fica aí, né? Mais um jogo pra lista. Então, cara, a gente tem hoje excelentes jogos que tem uma estética mais, assim, bonitinha ou mais simples, às vezes uma coisa mais cartunesca, mas que ainda estão bem associadas ao gênero de terror. Eu acho isso muito legal, Uhum. porque abre um espaço muito grande para o indie se mostrar, porque é muito comum que dentro do cenário indie a gente tenha como grande força a narrativa, às vezes o som, outras características que não a qualidade gráfica, né? E eu Sim, não tô falando sim. que o jogo indie é feio, eu tô falando que muitas vezes, por questões financeiras, não se traz como uma prioridade trazer um gráfico ultra realista, porque com o dinheiro do gráfico ultra realista você faz o áudio, o marketing, a narrativa, você faz todo o resto do jogo, a programação e, tipo, né, enfim. Então, acho que eu teci o meu comentário. Sim. Acho O, que o se eu jogo que eu começar a queria. continuar, vai. Não, o jogo que eu queria trazer era o I Did Not Buy This Ticket. Né? Eu não sei se vocês jogaram esse ou não. Ele é um Não. joguinho indie de terror, assim, bem macabro. Que ele é uma visual novel brasileira. Ele é um visual novel, né? Ah, eu sei que jogo é. Pois é. E ele traz uma. Eu Ele sei fala porque eu sobre não uma. joguei. Eu Então, não joguei propositalmente, porque. traz a história de uma profissional que é contratada para chorar em enterros e funerais, assim, né? E ela passa por uma situação bem bizarra aí durante As um enterro. carpideiras, né? Que é uma coisa bem Escarpideiras. brasileira. Isso, é verdade. Cara, muito bom. Assim, esse jogo, eu joguei ele, eu não joguei ele todo, mas o que eu joguei me deixou bem aterrorizado. Ele é um jogo bem divertido. Divertido, né? Nesse sentido de você da proposta dele, né, e tal. Cara, é muito legal, é muito legal. Então eu acho que é um jogo que dos indies, assim, ele vem trazendo novidades, assim, que é bem legal, né? Cara, um outro joguinho indie brasileiro que tá dentro desse terror, que tem. É um joguinho de pixel art, tudo bem bonitinho. O nome do Uhum. jogo é Sur, S-U-R. Aham. Ele é um jogo que, tipo assim, ele é um terror de sobrevivência. Mais Sim. pra esse lado, psicológico e tal. Só que ele é um jogo que você é uma cadeirante. E Aí, Aí você tem aí que fugir ferrou. dos bichos que estão te perseguindo. Aí, tipo, daqui a pouco você perde sua cadeira de rodas, tem que se arrastar. Véi, aterrorizante, vai se Aterrorizante. lascar. Imagina, porque, tipo, a gente tava falando justamente disso antes, de, tipo, você tá. O seu personagem ser uma coisa meio impotente, que não tem, tipo, tanto essa coisa de, tipo, Aham. revidar, bater Aham. de volta, de você não ser um super soldado. Pra mim, esse jogo é um pouco disso, assim, sabe? Sim. Não, bem interessante esse jogo. E aí, minha gente, pra gente, a gente já tá com um programa aqui até bem completinho, né? Eu quero trazer agora uma discussão final, dois temas, né? Primeiro, momentos assustadores que a gente passou, né? Por jogos de terror, né? Assim, contar um acaso, né? Uma anedota, né? Assim, por assim dizer. E a gente vai falar aqui, vai mostrar um pouco de paixão também, falar do nosso jogo de terror favorito, para a gente poder ir encerrando aqui as discussões, porque eu quero saber também, você, querido telespectador, querido ouvinte, quero saber duas opiniões suas. O que torna o jogo o que te fascina no jogo de terror, né? E qual é o seu jogo favorito?
né, de terror. Então deixa aí no comentário aqui no YouTube, deixa um comentário lá no nosso Instagram também, ou no próprio Spotify também, né, que eu quero saber a opinião de vocês aí. Mas eu quero anedotas aí de jogatinas de terror, né? Eu contei uma aqui em off, e eu acho que vale a pena trazer depois aqui, vale a pena trazer aqui pro ar, mas eu vou passar essa vergonha só depois. Cara, você tem alguma história aí de anedota? E aí depois você pode emendar o seu jogo de terror favorito. Passando gato aqui na frente. Cara, Deixa o gato ter prioridade. Não vai tirar o gato aí, não. jogo de terror. Não, ele só veio deitar aqui, ele quer descansar. Cara, anedota com jogo de terror. Putz, cara. Tem que ter alguma anedota. Eu acho que. Eu acho que o que eu mais passei, assim, que me marcou foi com Outlast. Não tem como. Foi o primeiro Outlast. Tipo, eu lembro que eu já tinha visto lives de alguns amigos meus jogando Outlast 2 e tal. Já conhecia, sabia como era o jogo e tal. Aí eu falei, pô, agora eu tenho um, vou jogar, né? Uhum. Vamos jogar, pô. Tal, Agora, pô, agora é. Por quê? Eu lembro que eu tava jogando e às vezes ficava no Discord conversando com os amigos e toda hora, mano, por que eu tô fazendo isso, cara? O que eu tô fazendo da minha vida? O que acontece? Mano, pelo amor de Deus, cara. Assim, no começo você vai entendendo ali a história, vai explicando aos poucos, vai te mostrando alguns personagens, mas, cara, não dá. Não dá. Acho que foi o maior susto que eu já tomei na minha vida. Não sei se vocês já chegaram a jogar Outlast, mas é bem no comecinho do jogo. Não chego perto desse tipo de coisa. Pra mim não dá. Você tá num tipo de corredor e tal, que você já passou por ele, Uhum. e tinha um cara cadeirante, assim, numa cadeira de rodas, só que, tipo, ele tá estático, você já passou por ele, ele tá lá, tipo... Aí tem às vezes que a gente até brinca, passa por ele, ô, se mexe aí, cara, tal, não sei o quê, pá. Beleza, tá lá na dele. Uhum. Aí você dá a volta, vai por outros cantos e tal, e aí você tem que voltar o caminho pra poder ter acesso a outros lugares. Uhum. Aí, pô, já vou passar ali pelo cadeirante de novo. Maluco, quando eu cheguei nele, pra quê? Pra quê, irmão? Você passa do ladinho dele aqui assim, ó. Ele dá um salto assim do nada e fala, puta. Não. É o famoso. Eu fiquei só o vídeo do Alan Zoca, que ele tomou susto e fica assim. Eu lembro. Ó, Tá eu falei, mano, desfalecido. você tá maluco, cara? Pô, e é no começo do jogo, mano. Ó, Já sei lá, é no começo exatamente falar, ó. Isso aqui que você tá vendo é daqui pra frente, mano. Daqui pra frente é só pra trás. Pelo menos o jogo não te enganou, né? Exatamente. É um jogo honesto. É um jogo honesto. Não, isso é verdade. Não, e literalmente foi só ladeira abaixo. É esgoto, nossa, é horrível. Mas eu acho que muito bom. foi o mais bizarro, assim, que eu já tive. E esse é o seu jogo de terror favorito? Não. Eu acho que eu posso colocar dois ali que eu tenho. Eu acho que um de hoje em dia, né? É Que horrível. eu joguei ele, que eu joguei ele há pouco tempo, e um de quando eu era mais novo. Eu acho que em primeiro lugar, o top 1, assim, fica Fatal Frame. Não tem, pra mim, não tem como. A história é. Mano, a gente quando fala em terror. Quando fala em terror, muitas vezes a gente acaba falando de terror asiático. Cara, terror asiático é um bagulho muito, mas muito louco. Pra quem já leu qualquer mangá aí de Junji Ito, mano. A gente acostumado com os norte-americanos e tal, às vezes europeus e não sei o que, quando vai pra Ásia, meu amigo. Até o próprio Ringu também, né, que deu origem àquele O Chamado, né? Sim. Ringu também, ele é muito mais tenebroso na versão japonesa dele, que é a original, né, do que a versão americana. Não que a versão americana não seja boa, né? Eu vi um filme, só pra não dizer que eu nunca vi, eu vi um filme só, pra nunca mais na minha vida também, né? Mas assim, em questão de adaptação, eu sei que não é a temática de falar sobre filmes, mas em questão de adaptação, até que é uma adaptação bem decente, né? Não, Mas a original japonesa, meu irmão,
negócio de outro mundo, cara. É bizarro. Com certeza. E aí eu acho que empatado ali, mas eu vi muito mais pela história que me pegou do que jogabilidade e tudo mais. Claro, ambientação também. Já tive amigos que falaram que não é terror, mas Aham. pra mim é, não quero saber. E é a saga do Dave Within. David Eu- Within é terror pra caramba, cara. Pô, tem uns Nossa, momentos sinistros muito também. cara. É bem interessante. E é isso, Os esse é meu responsáveis top. pelo jogo foram os caras que saíram da Capcom, né? Que trabalham no Resident Evil e tal. Sim, verdade, Que verdade. fizeram Devil Within. Se você pegar e olhar o jogo, a estrutura é muito parecida em muitos momentos, né? Sim, O sim. esqueleto do jogo é muito parecido com os Resident Evil a partir do 4, né? Que é aquela câmera de Sim. trás e tal. Mas eu acho que o Devil Within tem méritos próprios muito interessantes também. Assim, é bem legal o jogo. Né? Anedotas, querida Jeb. Anedotas Bom, eu e já seu jogo contei a favorito. história do Bend, né? Então eu vou contar outra história. Aham. Porque que eu não sou grande jogadora de jogos de terror, acho que todo mundo aqui já sabe, não é nenhuma novidade. Eu realmente, cara, é difícil pra mim. E quando eu comecei a fazer live, assim, que eu fazia live diretão, eu tinha um negócio de que cada vez que alguém completava, não sei quanto, acho que 3 meses de sub, a pessoa podia escolher um jogo pra eu jogar. Uhum. E é Interessante isso aí. óbvio que a galera adorava escolher jogo de terror. Pois Claro. bem, Cara, Por quê? Por quê? A galera Porque gosta da adorava. gente ver se a gente se ferrar. Por quê? Por quê, cara? Por quê? E aí, alguém escolheu pra eu jogar um dos Amnesias. Ah, Não o da sei. Máquina dos Porcos, o outro. aham. Que eu nossa. não sei o nome agora. Que eu tinha esse jogo na época, eu falei, ó, gente, só que assim, ó, tem que ser jogos ou muito baratos ou que eu tenha. E a maioria dos jogos de terror, como eu não compro jogos de terror, porque eu não jogo jogo de terror, É. então era de, assim, não era muito fácil do pessoal achar, e esse era um jogo que tinha ficado de graça na época, então eu tinha resgatado. Hum. E aí eu, tá bom, vamos jogar esse negócio. Só que assim, eu já entrei com a mentalidade de que, tipo assim, vai dar tudo errado, vai ser péssimo, vai ser horrível, sabe? Eu entrei no jogo já com medo, sem o jogo ter feito nada. E, cara, o jogo, ele abre num, tipo, você tá, tipo, num castelo, e aí tem uma salinha, assim, se desce uma escada, né? Sim. Pois eu chego na porta dessa escada e eu não consigo achar o botão pra abrir a porta. E eu fiquei, sem brincadeira, tipo, 1 hora andando naquelas 3 salinhas, tentando achar alguma coisa pra abrir a porta, porque o botão não tinha funcionado, e eu tentando procurar uma chave, alguma coisa. E eu comecei a ficar nervosa, e eu não consegui encontrar nada, e nada se mexia, e não, sabe, não funcionava. Eu não conseguia abrir a porta, não conseguia abrir a porta, eu acabei desistindo do jogo. Eu não saí da primeira sala. Essa é a minha história com a amnésia. Meu Deus. E aí eu tava indignada. E aí um tempo depois eu falei, não, eu vou pesquisar, porque tem que ter alguma coisa que abra aquela porta. Era só apertar o botão certo Ah. e descer. Não. Pô. Eu não tinha apertado o botão. Gente, era literalmente apertar um botão, a porta abria e você descia. Eu acho que pra mim tinha, sei lá, tinha que ter. Deve ter bugado o meu jogo, porque não é possível que eu não conseguia acertar o botão. Eu tentei umas 10 vezes abrir aquela porta. Mas essa é a minha história. E aí, jogo de terror Que favorito. saco de vacilo, hein? Porra. Cara, assim, não é bem um jogo de terror, Uhum. mas no finalzinho, perto do finalzinho do jogo, eu tomei um susto muito grande. Que eu já vou explicar a história, que é We Were Here. Que We Were Here, pra quem não sabe, é um jogo que você tá perdido do lado do castelo, seu amigo tá perdido do outro lado do castelo, vocês têm um walkie-talkie, você tem a resposta, ele tem o enigma, vocês têm que ir se ajudando a passar. Uhum. E a última fase desse jogo é um teatro, que você tá assistindo a peça, Uhum. e o seu amigo tá controlando os bonequinhos do outro lado. Só que tem um bicho que ele vai se aproximando cada vez que você erra. Ai, meu Deus do céu. E eu não tinha percebido isso. Então o bicho tava lá no fundo e eu comecei, gente, tem um bicho vindo. Tem um bicho vindo, tem um bicho vindo. Ó, o bicho E aí, vindo, moleque. e aí o povo começou a errar. Daqui a pouco eu olho pra trás, porque você tá olhando pro negócio, e o bicho tá lá nos fundos. Lá na última fileira das poltronas. Eu olho Aham. pra trás, o bicho tá na minha cara. Não é um jumpscare, porque ele avança um pouquinho cada vez que você erra, sabe? Aham, aham. Não é um negócio que ele pula na sua cara de repente. Só que eu tinha. O bicho tá vindo, vou acelerar isso aqui, vou acelerar, daqui a pouco eu olho pra trás, o bicho tá em cima de mim, então foi um jogo que foi um pouco aterrorizante. E se você olhar na Steam, ele tem o marcador de terror e terror psicológico, então se a Steam falou que é terror, ninguém vai poder me dizer que não é, mas o jogo é muito bom, é muito gostoso, ele tem vários enigmas, mas ele tem
um climinha meio tenso, um Uhum. suspensezinho assim, e é um dos poucos jogos de, entre aspas, terror que eu joguei até o final. Então, né? É o que tem pra hoje. É isso, é isso. Nunem, você não pode escapar, hein? Quero saber Cara, anedotas e seu jogo favorito de terror. eu tava pensando no que eu ia falar, e aí eu lembrei do passado, né? De quando eu era um estudante do ensino médio. Cara, e eu fiz curso técnico, tipo, no Instituto Federal, né? Aqui na região aqui, Instituto Federal Fluminense, né? Fluminense Aham. do Rio de Janeiro, né? E. Não é o Fluminense seu time, tá, gente? É, É porque é, aqui tem a região, tem o exato. Fluminense e tem a região do Rio, enfim, tem toda uma questão aí com o É, Fluminense também, tá? quem nasce na capital é RJ, é carioca, e quem nasce no estado é Fluminense, É né? Então, Fluminense. Inclusive o time exatamente. Achei que era do. ao contrário. Não, não, é exatamente. Inclusive o time do Lunin Exatamente. é Fluminense. É Fluminense, né? Perfeito. É, É, então. exatamente. E aí, cara, Alô, Renato E, Gaúcho. a- e, obviamente eu fiz curso de TI, né? E aí, cara, a gente tinha muito nos laboratórios que a gente levava uns jogos no pendrive que a gente não instalava, você abria direto, Sim, tipo, sim. você zipava o arquivo e já vinha o executável logo, né? Aham. E, cara, a Estudar pra quê quantidade de também? susto que a gente fazia em sequência, que, tipo assim, uma pessoa morria e o próximo, e aí tinha jogando sem parar aquele jogo do Slenderman, que tinha que coletar Ui. 7 páginas. Essa era a minha segunda opção de jogo Caralho! favorito, porque esse eu Nossa. joguei quando eu era criança. Ele marcou minha infância. Olha aí. Cara, Acho esse que foi jogo o era. princípio dos meus traumas. Cara, esse jogo era surreal de tu jogar isso, cara. Nossa, dava muito medo, muito medo. E tipo assim, e ele surge de uma parada que a gente não esperava, né? Aquelas creepypasta e tal. Então, tipo assim, Uhum, uhum. ele surge de um bagulho que ninguém tinha explorado até então. Ele surge como um negócio meio que. Tipo. Ele é uma diáspora, né? Tipo assim, vai criando um jogo aleatório, uma galera cria um jogo que o Slenderman é isso, que o outro faz aquilo. Ele não é um personagem que tem direito autoral, todo mundo usa pra diferentes paradas. Inclusive ficou esquecido, né? Sei lá, um Graças a bagulho Deus. era um Sim. bagulho de terror muito maneiro, assim. Deixa E ele lá. que ficou meio perdido. E as melhores histórias que eu tenho é a galera tomando susto, morrendo e a gente trocando de pessoas jogando o jogo. E até alguém tentar conseguir pegar as 7 páginas que não lembro se alguém já conseguiu fazer isso. Muito É, bom. cara, e pensando no meu jogo favorito, cara, eu. Cara, eu não joguei muitos jogos de terror. Eu joguei alguns assim, mas. Tipo assim, como é que eu posso falar? Eu gosto de jogo que sai do comum, sabe? Tipo assim, que pensa numa bagulho diferente. Então eu acho que eu vou colocar o meu jogo de terror favorito, pelo menos no momento, né? Talvez mude no futuro. É um jogo que ele é de um estúdio que ele foi. Um estúdio russo, mas que hoje tá no Cazaquistão, que é a Uhum. Odd Matter. Esse jogo lançou no passado, chama Indica. Não sei se vocês já viram. Esse É, uma, jogo é maravilhoso, cara. Esse jogo é é o jogo maravilhoso. de uma freira que tá controlada, que teoricamente tá controlada pelo demônio. Só Aham. que, cara, só que a história é fantástica, assim, tem umas. Nossa, muito crítica social. Aham. A história de vida dela tem um pouco de. Cara, muita coisa maneira, assim. Tem um jogo tem, tipo assim, tem. Como é que eu posso falar? Os desenvolvedores, eles brincam com as próprias mecânicas do jogo, assim, com as próprias coisas que eles proporcionaram no jogo. Um mini spoiler aqui, por exemplo. Você pode andar pelo mapa e rezar. É muito maneiro, porque você vai rezando para as imagens, assim, de Nossa Senhora que tem algumas paredes ao longo do jogo, assim. E você ganha umas moedinhas. Só que essa moedinha não serve pra nada. Uhum. Tipo assim, você dá um upgrade numa árvore de habilidades que não serve pra nada. Tipo assim, é só pra mostrar a irrelevância da fé na situação que ela tá. Porque ela tá numa situação de Caraca. merda, assim, sabe? Sim, Então, sim. tipo assim, é muito maneiro Nossa. o jogo. É É muito muito bom, maneiro. É muito muito bom. maneiro. É um jogo, assim, que tem porrada de crítica social e tal. O estúdio é Uhum. muito bom. É, Não é um jogo com aquele terrorzão, assim, que vai te dar muito susto, assim, mas a Sim. atmosfera é muito pesada, a situação é muito pesada, então eu gosto bastante do jogo. A classificação dele na Steam tá como terror? Está. Então ele é de terror. A Steam Perfeito. falou, tá tudo Então certo. pronto. Perfeito. Eu vou contar minha anedota aqui, né? Lá pros anos 90, né? Pequeno Marcelinho, quando eu era jovem, isso faz muitos anos que eu era jovem, né? Eu joguei pela primeira vez o Silent Hill 1 lá no PlayStation 1, né? E era uma TV de tubo ainda, tá, gente? Olha aí, cara, TV de tubo. Negócio fantástico. Né? E
Só que eu, naquela época, eu era um pouco mais corajoso do que eu sou hoje. Hoje eu tenho, né? Eu não digo que eu não tenho coragem, hoje eu sou mais responsável, né? Caraca, só tudo pra não dizer que eu sou um cagão. Mas Mas na época eu tinha um pouquinho mais de coragem, ou talvez menos noção do perigo. E eu joguei esse jogo de madrugada. Assim, eu comecei a jogar por volta de 11 horas, meia-noite. E minha mãe já tava dormindo, né? Meu irmão também tava dormindo. Eu dividia o quarto com meu irmão, né? E aí, pra você jogar de fone de ouvido, né, esses jogos, alguns aparelhos de televisão vinham com entrada P2 de fone, né? Eram poucos os aparelhos. O meu, por algum acaso, tinha essa entrada P2. Então, eu tinha um fone de ouvido, botei na televisão para poder ouvir e eu ficar imerso, tudo apagado e tal, e só tem aquele brilho, né? Por isso que hoje eu uso óculos, né? É aquele brilho de TV de tubo na minha face, né? Queimando a minha retina. E aí eu jogando, cara, assim, totalmente imerso, sabe? Com fonezinho de ouvido, próximo da televisão e tal, assim, fazer o mínimo de barulho possível. E de repente, eu não sei o que foi exatamente que aconteceu. Teve um jumpscare, e acho que foi a partir desse momento que eu tomei muito trauma de jumpscare. Cara, que eu dei um berro. Isso já era muito de madrugada, já era assim, sei lá, não vou lembrar exatamente o horário, mas era muito madrugada adentro. Mas eu dei um berro com o susto, dei um berro tão alto que o meu irmão acordou, ele me xingou e voltou a dormir. Só que a minha mãe veio com chinelo na mão, né? Já tentando procurar o perigo que me arrondava, ela não achou nada, o perigo era eu mesmo, né? E aí, que eu apanhei da minha mãe, porque ficar gritando de madrugada, menino, não sei o quê. Aí eu tentando explicar pra minha mãe que eu tava jogando negócio, ela falou, isso é hora de ficar jogando, vai dormir, não sei o quê. Resultado, tomei uma chinelada da minha mãe, fiquei sem PlayStation por uma semana, e por causa desse berro de madrugada, né? E essa cara, que história, mano. E talvez por isso que eu tenha tomado esse trauma de jogos de terror, né? Porque realmente não é um gênero que eu consuma muito. Mas eu tenho um jogo favorito, que aliás é um jogo até recente, que acho que ele reacendeu um pouco essa... Não é a vontade de jogar, mas a chama de... Beleza, vou dar uma chance para certos jogos. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de jogar jogos de terror que eu não tenho controle. Eu acho que eu falei isso até, que eu não tenho controle da situação, né? Então, jogos como Resident Evil, por exemplo, eu consigo jogar de boa. Óbvio que eu vou tomar susto um momento ou outro, né? Mas eu tenho como ter controle da situação, porque eu tenho uma espingarda, eu tenho como me defender, eu tenho uma arma, enfim, o que quer que seja. Eu tenho como me defender. E muitos desses outros jogos não tem essa mecânica, né? Então talvez... eu não sei se é um tipo mecânica vanilla, não sei o que é. Mas eu não consigo jogar jogos que eu não tenho controle da situação, porque realmente me dá muita ansiedade. E o meu jogo favorito, que acabou ficando meu jogo favorito, é Alan Wake 2, cara. Alan Wake 2, eu acho que ele trouxe uma revolução até para a própria franquia, porque eu acho que ele aprendeu... A Remedy, ele aprendeu, né, e trouxe muito das lições dos jogos que ela desenvolveu durante os anos, Control, vários outros, né, e tudo mais, o próprio Alan Wake 1 e tudo mais. Eu acho que ela aprendeu muito com esses jogos, e eu acho que a epítome hoje da Remedy, tanto em a forma de contar a história, como em gameplay, como em ambientação, enfim, tudo, é Alan Wake 2. Então é um jogo extremamente premiado, é um jogo extremamente aclamado, assim, que muita gente falou que já deveria ter ganho o jogo do ano em 2023, mas tinha uma coisa na frente chamada Baldur's Gate 3, né, que não tinha como, né? Desculpa aí, galera, Baldur's Gate 3 Foi difícil. não tem como, gente. Então, e se não fosse Baldur's Gate 3, ainda Tears of the Kingdom também, tinha o Tears of the Kingdom. Então, assim, realmente era muito difícil, né? É um ano muito difícil. Mas o Alan Wake 2, eu não joguei na época que ele lançou, eu fui jogar ele quase um ano depois, e ele se tornou, de fato, um dos meus jogos favoritos de terror, assim, quiçá o meu jogo favorito, exatamente pela forma como o Sam Lake, né, que é o diretor, o escritor, enfim, é a cara da Remedy hoje, ele consegue
traduzir muitos elementos de literatura, filmes, texto, música dentro do jogo. E ele consegue trazer elementos diferentes e construir uma história muito, muito assombrosa, né? E que em momentos de gameplay você sente tensão de jogar. Quando você tá jogando com a saga, por exemplo, você tem... Quando você tá nas florestas e tal... você tem momentos ali que, cara, tá passando um inimigo que ele é assim, mais... Ele é invisível, você tem que ficar jogando a lanterna em cima pra poder enfraquecer e tal, que é uma mecânica que veio do primeiro, que nesse segundo ele funciona muito melhor, né? Os próprios puzzles também, você às vezes não sabe de onde está vindo inimigo e tal, até no mundo invertido, né? Quando você joga com Alan Wake no mundo invertido ali e tal. Cara, eu acho muito interessante a forma como ele traduziu isso, todos os elementos de humor até, né, de certa forma, em algumas sequências do jogo. Cara, o musical musical do Alan Wake é muito bom, que tem a dancinha lá e tal, pô, muito maneiro, né? Então ele acabou se tornando meu jogo favorito exatamente porque ele trouxe essa miscelânea de coisas e conseguiu fazer muito bem. E, cara, ele é um puta jogo de terror. É um puta jogo de terror, assim. Ele trouxe ali a vibe que é survival horror mesmo, que é o survival mesmo. Eu acho que o Alan Wake 2 ele traduziu muito bem. Então, acho que... Por isso que ele acabou se tornando um dos meus jogos favoritos, cara. Então, é bem legal, cara. É bem legal. Então, aproveitem, inclusive... que agora em outubro, dia 7, né, perto da data de lançamento desse podcast, Alan Wake 2 vai estar disponível aí para você que é assinante da PlayStation Plus Essential, que é a assinatura básica, você vai poder resgatar esse jogo aí. Então, você que não teve a chance de comprar o jogo e tudo mais, pô, agora é uma excelente hora de você poder jogar Alan Wake 2, cara. Você é dono de PlayStation aí, obviamente, né? Então, bem interessante, né? Mas é isso, Pô, meus queridos. Eu queria Fala aí, falar Zé, de um fala aí. jogo também que vai estar disponível. Você está ouvindo esse episódio na quinta-feira, uma semana antes da BGS. Na próxima semana, quinta-feira, começa a BGS. E na BGS nós teremos um jogo de terror brasileiro que vai estar disponível para você jogar lá de graça, que é o Ayla, que é do mesmo estúdio do Fobia. Então já se espera grandes coisas. Que a proposta do jogo é basicamente se a inteligência artificial surtar, né? Porque você pede pra ela criar um cenário e aí você não sabe mais até que ponto você tá no cenário que ela criou, até que ponto você tá na vida real. Caraca, E a coisa vai ficando meio doida. Então, assim, esse é pra você ter medo de verdade, que isso vai que acontece, entendeu? não é o E que aí vai os que caras já, acontece. pô, Vai os acontecer. os caras já fizeram um negócio aterrorizante Aham. em um negócio que te envolver viagem no tempo, a câmera tira foto, você volta no tempo, um hotel, um monte de coisa que não existe. Imagina com inteligência artificial que existe. Então esse jogo promete e vai estar disponível na BGS pra você jogar de graça. Galera da Pulsatrix. Olha aí. Pulsatrix, cara. Um beijo aí pra essa galera. E fiquem ligados aqui na Black também, no Instagram da Black. Vai ter uma cobertura excelente no portal também. Vai ter uma cobertura excelente da BGS. A Jeb vai estar lá. Luninho, você vai estar lá também ou não? Não. Não vai, esse ano não vai. Cá, vai? Estamos aguardando. Se tudo der certo, estaremos lá. É isso. Então, time da Black em peso lá na BGS esse ano. Se você encontrar o pessoal da Black lá, dê um abraço, pede um autógrafo, inclusive, né? Porque a gente adora esses membros, né? Eu sei que você não vai. Esse autógrafo vai servir pra nada, você não vai poder nem vender no eBay, mas é legal porque a gente vai se sentir bem, né, dando autógrafo. É legal, é bacana. Mas é isso, minha gente. Então, acho que podemos encerrar aqui por hoje, que eu já estou um pouquinho com medo desse programa. Eu preciso trocar minha fralda. Mas. A Vamos... fralda geriátrica, né? Exato, olha, tá me chamando de velho, porra. Aí Não, é porque pra bebê não. Não, é da assadura. Ah, Eu não não. caibo. Eu peso 200 arrobas aqui, não dá. Não tem... Meu Deus. Mas é isso, velho. Calma, eu não sou tão gordo assim também. Calma. Eu sou... Foi você que falou. Não, mas eu estou corrigindo, eu só tô falando que eu não tenho, assim, eu tô em forma de quibe, mas é uma forma, né? Vamos encerrar aqui hoje enquanto pra Até não a me deprimir mais. próxima! Galerinha, vou pedir para você mais uma vez, você que está assistindo a gente aqui no YouTube,
não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, não deixe de ativar as notificações para você saber sempre quando uma missão secundária novo está no ar, ou seja em formato de live, seja em formato de programa. Toda quinta-feira, meio-dia, tem um programa novo, né? E os outros podcasts da casa também, que são postados aqui no YouTube da Black. Então, não deixe de se inscrever. Se você está assistindo, ou ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou algum agregador de podcast, também não deixe de assinar o canal da Black nesse agregador. Se ele permitir, deixa um comentário e também uma avaliação, porque ajuda a gente demais, isso é sempre importante, né? Acesse o nosso Instagram, @blackcompany_br_, né? Lá a gente coloca bastante conteúdo, nosso Instagram tá cheio de conteúdo bem legal, bem interessante. Inclusive, semana da BGS vai estar abarrotado de coisas, vai ser bem legal, você ver as novidades aí que a BGS traz, né? E também acesse o nosso portal, blackcompany.com.br, porque lá acaba sendo um complemento de tudo que a gente fala aqui, como seja com matérias, colunas, enfim, tem muita coisa bacana lá. Review de jogos também, né, que é bem legal, a gente tá trazendo bastante, né, em formato de texto, que é bem legal. E, além de tudo isso, se você puder contribuir com a gente aqui, fazer uma contribuição financeira aqui com a gente, né, desde que isso não vá atrapalhar, obviamente, o seu budget também. A gente também não quer não quer que você se endivide por nossa causa, mas se você puder contribuir, vai lá no catarse.me/Black Company para poder conhecer o nosso projeto lá no Catarse, apoiar o nosso projeto. Tem vários níveis de apoio, com várias recompensas, dependendo do nível de apoio. Tá tudo muito bem descritinho lá, a gente deixou bem explicadinho o que você ganha, o que apoiando e tudo mais e tal. É importantíssimo para a gente poder manter o projeto em pé, né? Porque tem uns custos e é bem trabalhoso, mas a gente mantém aqui com muito amor e carinho. Se você não puder, infelizmente, fazer essa contribuição financeira, a outra forma de você poder ajudar e que ajuda a gente também pra caramba é você compartilhando os episódios, seja no YouTube ou no podcast ou no formato de áudio dos agregadores, né? Você compartilhando os episódios do podcast aqui do Missão Secundária ou os outros podcasts também, com seus amigos, familiares, enfim, né? Compartilhe a palavra da Black, né? E já tá tarde, eu tô começando a ficar, o Tico e o Teco já estão começando a querer dormir. Então, vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e eu vejo vocês na próxima missão. Valeu!